Bom dia, queridos e amados irmãos. Graças a Deus por mais um novo dia que o Senhor nos concede pela sua infinita misericórdia, porque Ele é misericordioso e não quer que nenhum de nós nos percamos, mas sim que todos sejamos salvos. Para isso, temos que obedecer aos mandamentos, às leis, às doutrinas do seu Filho, o Senhor Jesus, que estão no Novo Testamento, as quais o próprio Deus mandou que Ele nos entregasse. Graças a Deus, né? Hoje vamos falar da mentira e da verdade, né? Da salvação e da perdição. Vamos ler aqui, peguem suas Bíblias, por favor, nos acompanhem, em Lucas 8, 11 a 15, que diz assim: Esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra do Senhor. Sim, a palavra do Senhor é a semente, que lançada em boa terra, nasce, cresce, floresce, dá frutos, né? Frutifica, né? E se espalha. E no 12: E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Portanto, queridos amados, há 4 tipos de terra ou de corações, né? O nosso tem que ser o bom, a boa terra, onde a semente nasce, cresce, floresce e dá frutos, né? 1 a 10, 1 a 100, 1 a 1000, né? Então, assim é o que tem que ser. Nós temos o coração que tem que ser boa terra, voltado unicamente para a verdade que está na Bíblia, a verdade do Senhor, porque a verdade é a sua palavra. A sua palavra é a semente, né? E a mistura da sua palavra, a soma da sua palavra é a verdade. Então, queridos amados, não podemos andar após os mentirosos, após esses que se dizem ser servos e pastores e não são, porque não falam a verdade. Eles só falam a verdade que interessa a eles, que é onde está escrito dízimos. É essa verdade que eles falam a vocês e fazem com que vocês acreditem que tem que dizimar sim, mas dizimar não para Deus, que Deus não precisa de nada. Dizimar para eles, para os seus deleites, porque são lobos cruéis, né? Cães gulosos, servos do inimigo, não de Deus. Os servos de Deus são batizados na igreja de Deus, andam na igreja de Deus e fazem boas obras. Graças a Deus. Vamos ler em Romanos 6, 21 e 22. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim deles é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, nós que andávamos após o Senhor, né? Que andávamos acompanhando as falsas doutrinas das falsas igrejas, nosso destino era a morte. Mas se nos arrependermos, pedirmos perdão, né?
e andarmos nos caminhos do Senhor, o nosso galardão, a nossa esperança é a vida eterna que está aqui, né? Portanto, queridos e amados, temos que ser obedientes. Se não formos obedientes, o Pai nos rejeitará. Qual é o pai ou mãe que tem seu filho e dá uma ordem e ele desobedece? Você amará muito esse filho ou não? Ou amará o filho que lhe obedece? Creio que é a segunda opção, né? Portanto, assim como nós, pais, e queremos que nossos filhos nos obedeçam, assim é o Pai dos céus. Ele quer e gosta daqueles que o obedecem. Graças a Deus. Entendam isso. Vamos servir o Senhor de fato e de verdade, de coração, com o coração aberto e verdadeiro, né? Nos desviando das coisas e das delícias desse mundo, que a delícia é só naquele momento, não é duradoura. E as delícias do Senhor são duradouras porque nos dão a vida eterna. Porque vamos morrer, sim, vamos, né? Mas com a esperança de sermos salvos, os obedientes. E os que morrerem sem obedecer ao Senhor não serão salvos. Serão julgados e condenados. Nós seremos julgados e salvos. E uma grande maioria, como a areia do mar, serão condenados. Então, acorda, irmão. Acorda, vem obedecer ao Senhor. Sai dos deleites da vida, das facilidades e vem sofrer. Porque servir ao Senhor é sofrer. Agora, um sofrimento com esperança de salvação. Graças a Deus. Bom dia a todos, né? E vamos orar. Graças a Deus. Pai querido e Pai amado, queremos te agradecer por todas as bênçãos que tem nos dado, por esse dia maravilhoso, por esse novo dia, né? E nos concede pela sua infinita misericórdia. Nos ajuda para que possamos encontrar a salvação, e encontrar a salvação é em obedecer. Obrigado por tudo. Abençoa nossa família, toda a nossa parentela, todos esses que têm nos dado nesse canal para nos ouvir e nos acompanhar. Oh, Pai, os abençoa, junto com toda a sua casa. É o que pedimos, te oramos e pelo que te agradecemos. Também e ainda, perdoa nossos pecados, porque temos perdoado daqueles que pecaram contra nós. Em nome de Jesus, te oramos, te pedimos e pelo que te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Bom dia, queridos e amados irmãos. Graças a Deus.